Olá, irmãos, nós estamos de volta e vamos fazer então terminar os salmos e fazer algumas aplicações para a nossa vida, como é que nós podemos utilizar esse salmo para o nosso crescimento espiritual. Sempre lembrando os irmãos que nós estamos diante da palavra de Deus, Deus falando conosco e dizendo para nós quem Ele é, o que Ele faz. E naturalmente a oração de um justo vai sempre se basear naquele que Deus é, naquele em quem Deus é, e também nas promessas que Deus nos faz. Como eu falei para os irmãos, há diversos gêneros literários na Bíblia, e cada um tem que ser estudado conforme o seu gênero. Nós temos narrativas, nós temos mandamentos, nós temos parábolas, nós temos evangelhos, temos cartas, temos aí profecias, temos o livro de Apocalipse, que é a literatura apocalíptica. Então, temos também aqui o gênero dos salmos. Lembrando que os salmos então são hinos cantados ao Senhor, poemas, e naturalmente aquela experiência que o salmista teve com Deus, que Deus proporcionou para ele, e isso então virou um salmos, e ele então pôde expressar então para nós essas verdades a respeito de Deus de acordo com a direção do Espírito Santo. E lembrando também que os salmistas, eles tinham preocupação de cantar a aliança de Deus. Os irmãos vão perceber que praticamente todos os salmos eles estão muito amarrados na Torá ou no Pentateuco, que seriam os primeiros 5 livros da Bíblia. E naturalmente essas experiências maravilhosas com Deus, que depois se tornaram em cânticos, em poemas, ficou registrado para nós meditarmos neles. Então, eu não vou entrar aqui em todas as naturezas dos salmos, A gente sabe que tem salmos messiânicos, salmos de alegria, salmos de lamentações, salmos de confissão, então, salmos precatórios, aqueles que pedem a morte dos ímpios. Então nós não vamos entrar aqui nesses detalhes agora, porque não é o momento, mas é importante que nós tenhamos essa visão. Então, nesse sentido, eu creio que uma das coisas que o Salmo nos ajuda muito é orar ao Senhor. Lá em Romanos, a Bíblia nos diz que nós não sabemos orar como convém. Mas não saber orar como convém não quer dizer que nós não podemos aprender a orar de maneira correta. E é por isso que nós estudamos as Escrituras e vamos usar então a voz do próprio Deus para falar com Ele. Os princípios que o próprio Deus deixou para nós falarmos com Ele. Então, essa é uma certeza que o crente tem. Então, ele vai entender as verdades bíblicas e ele vai orar as verdades bíblicas. Então, é assim que o Espírito Santo então nos ensina a orar como convém orar. Quando nós meditamos essas verdades e começamos a vivê-las, e também nós vamos orar essas verdades aqui. Tudo bem? Então é importante, fiz essa introdução, só para nós entendermos aqui como é que nós lidamos com essa literatura dos salmos, E como também há salmos de sabedoria, até alguns indicam que esse salmo é um salmo de sabedoria da parte de Davi. Nos dá princípios, nos ensina princípios que nos ajudam a nos comportar diante de Deus e também diante dos homens, Dito isso, irmãos, então nós chegamos então aí no verso número 9, que diz assim: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Na NVI diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. E aqui na linguagem de hoje diz assim: tu és a fonte da vida, e por causa da tua luz nós vemos a luz. Então os irmãos vão perceber aqui que as traduções não estão muito aqui desconectas uma da outra, Primeiro vamos entender aí a primeira parte. Ele fala assim: pois em ti está desculpe, diz assim no verso 9: pois em ti está o manancial da vida. Pois em ti está o manancial da vida.
A declaração de Davi, os irmãos sabem que manancial é a fonte, da onde vem todas as coisas. Ou fonte da água, fonte da... tem a chamada fonte da juventude, né? A mãe da juventude, onde vem a juventude, né? Então, quando a gente fala fonte, é aquilo que, então, produz algo de si mesmo, né? E nesse caso aqui, Davi está atribuindo a Deus, né, como o manancial, né, como aí a fonte, né, de toda a vida. O manancial de toda a vida. É possível que o salmista, irmãos, esteja olhando para a criação de todas as coisas, dos céus e da terra, né, a criação dos seres espirituais, a criação da terra, né, e Deus produzindo então a luz e fazendo separação de tudo, depois Deus dando ordem para que viessem a vida os vegetais, os animais, e por último então o ser humano, né? E nesse sentido, então, é possível que o salmista esteja olhando para isso e dizendo, olha, tudo isso que é criado, que se mexe, que tem vida, a fonte disso é Deus. O manancial disso é Deus. O manancial disso é Deus. Ele olhava para os rios, para os mares, e podia dizer, olha, os enxames, né? As miríades de peixes, né? De todo ser vivente que existe, Deus é que trouxe tudo isso à existência. Então ele olha para Deus como um manancial, como a fonte de todas as coisas. E é importante nós nos determos aqui, porque se nós não tivermos Deus desta maneira, irmãos, nós não vemos Deus assim, não cremos em Deus assim, nós jamais vamos ser pessoas de oração. Nós jamais vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Veja bem, a teologia ela é importante, porque ela nos ensina quem é Deus. Mas quando eu só estudo por estudar, só para colocar na cabeça, isso faz mal. Faz mal. Além de nós trazermos escândalo sobre o Evangelho, nós também vamos demonstrar uma vida contraditória. Agora, o piedoso, quando ele se debruça a estudar teologia bíblica verdadeira, ele quer aprender de Deus, ele quer conhecer a Deus. E todas as declarações que a Bíblia fala de Deus, de quem Deus é, ele crê nisso. E nesse caso aqui, então, o que nós temos que aprender aqui com o salmista? Que Deus é a fonte, Deus é o manancial de tudo isso. Ele fala, o Senhor é o manancial de toda a vida. E como eu falei, se nós como crentes não compreendermos isso e crermos nisso, como palavra de Deus para nós, revelada, como Deus diz, olha, é assim que eu sou, e é assim que eu quero que vocês me vejam. E creiam em mim assim. Se você não crê em Deus assim, você vai ser um crente fraco em oração. Aí você só vai buscar Deus quando tiver com problema, porque você vai achar que Deus é aquele grande médico que resolve todos os seus problemas, ou aquele grande patrão que te dá emprego, ou né, uma série de coisas, ou aquele Papai Noel que te dá presente, te dá uma casa quando você precisa e assim por diante. Não. É verdade que essas coisas nós podemos pedir para Deus, mas precisamos entender que a nossa comunhão com Deus, ela tem que se dar primeiro de acordo com a revelação que Deus faz dele para nós, e naturalmente nós precisamos ter prazer em Deus por aquilo que Deus é. E nesse caso Davi diz que Deus é a fonte, é o manancial de toda a vida. E é por isso que Jesus, no Novo Testamento, pode dizer que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. A mulher samaritana, né, quando vai tirar a água do poço, Jesus fala, a água que eu te der, né, vai jorrar de você fonte para a vida eterna. Então veja que a linguagem de Jesus sempre é uma linguagem de algo abundante. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor é a fonte de toda a vida. Então se nós compreendermos isso, nós teremos mais prazer em oração. Nós teremos mais prazer em fazer o nosso culto doméstico com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos familiares. Por quê? Porque nós estamos ali bebendo da vida. Estamos bebendo da vida. Se torna melhor o culto que nós prestamos a Deus na igreja, porque nós vamos lá para ouvir da vida, experimentar da vida e jorrarmos essa vida que Deus, da qual Deus é a fonte. Você percebe isso, meu irmão, minha irmã? Quando nós compreendemos isso, tudo na nossa vida se torna melhor, até o sofrimento. Por isso que Paulo pôde dizer, quando ele ora a Deus, pedindo para que Deus retirasse o espinho da carne dele, Deus disse que não, que a graça de Deus bastava para ele. Ele diz, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas.
nas perseguições, nas injúrias, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Ou, em outras palavras, é na minha fraqueza que Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta o seu poder. Então, é importante nós compreendermos isso, meus irmãos, meus ouvintes, que Deus é o manancial e Deus é a fonte de toda a vida. E aí o salmista fala então que na tua luz vemos a luz. Eu poderia parafrasear isso dizendo o seguinte, é que como Deus também é a fonte de toda a luz, e naturalmente a Bíblia usa a palavra luz como verdade, João faz muito isso lá no seu evangelho, nas suas cartas, ele vai usar as trevas como pecado, a luz como para aquilo que é verdadeiro, que é santo, que é puro. Então, como Deus é um ser puro e verdadeiro, e só Ele pode iluminar, para que a gente compreenda claramente o que está ao nosso redor, então o que o salmista está dizendo é que Deus, quando manifesta a sua luz sobre nós, nós conseguimos enxergar melhor as coisas que estão ao nosso redor. Conseguimos ver o que é verdadeiro. Por isso que Jesus fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade. Então, quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, nós começamos a entender o que é certo e o que é errado. Então, a nossa mente, a nossa visão, ela consegue se abrir melhor para entender, para compreender as verdades que estão ao nosso redor. Deus é a verdade absoluta. E Ele é o padrão para toda a verdade. Cristo é o padrão para toda a verdade. Então, quando nós conhecemos a Cristo, nós vamos também identificar aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro. Então, por meio da sua luz, nós contemplamos a luz. Por meio da sua santidade, nós entendemos o que é santidade. Por meio da sua misericórdia, nós podemos compreender o que é misericórdia. Por meio da sua bondade, nós podemos discernir o que é bondade. Por meio do seu amor, nós podemos entender o que é o amor. Então, veja bem, se você quer saber o que é amar verdadeiramente, você precisa conhecer Deus. Porque Ele nos faz ver o que é verdadeiro amor. Se você quer entender o que é verdadeiramente bondade, você precisa olhar para Deus. Ele é o padrão da bondade. E aí você então vai praticar a bondade correta. Então Ele joga a luz, Ele nos ilumina para que nós possamos entender claramente aquilo que nós temos que entender. O que eu vou falar aqui pode assustar os irmãos, mas não se assustem. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Mesmo Adão, antes do pecado, ele só pôde compreender quem era Deus quando Deus falou com ele, quando Deus se manifestou para ele. Se Adão não compreendesse, se Deus não falasse com Adão, Adão precisou de uma revelação especial. Deus criou o mundo, Deus colocou Adão lá. Se Deus criasse o mundo como Ele criou e colocasse Adão e não falasse nada, Adão saberia que existiria assim um ser superior a ele, que ele tinha que adorar. Mas se Deus não falasse para ele quem é esse ser, é possível que ele não ia entender. Ele ia buscar adorar alguém, mas quem? Aí precisou Deus falar com Adão, então, quem ele era. Então, nós precisamos da iluminação de Deus, seja perfeito ou imperfeito, mas agora no estado de pecado, porque o pecado nos cega. Então é Deus quem resplandece a luz dele em nosso coração, como diz lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que Deus que das trevas chama a luz e faz resplandecer a luz da glória de Deus na face de Cristo em nossos corações. Então por que eu conheço Cristo? Porque o Pai, por meio do seu poder, abriu o meu entendimento e me fez conhecer o Filho. E o Filho me faz conhecer o Pai. Isso é... Então o salmista está trabalhando em cima disso. Ele conhece as coisas verdadeiras, conhece a bondade verdadeira, porque Deus é a fonte que ilumina o entendimento dele. Então nós precisamos dessa iluminação de Deus para podermos compreender isso de acordo com a santa vontade do Senhor. E aí no verso 10 e 11, irmãos, nós temos a resposta disso. Nós temos a aplicação disso. Veja o que Davi diz aí. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. O que ele está pedindo para Deus? Lá em cima ele diz, é um tesouro inestimável, não há valor. Quer dizer, não há bem que pague isso. Então é grandioso, é infinito a bondade de Deus. Então lá ele fala do tesouro, aqui ele quer agarrar o tesouro. Aqui ele diz, e como é que ele agarra esse tesouro? Ele diz, continua a tua benignidade aos que te conhecem. Que oração gloriosa é essa, né, irmãos? Ele conheceu a bondade de Deus, ele está olhando para essa preciosidade da bondade, da benignidade de Deus, esse amor pactual de Deus. Ele diz, e ele ora então a Deus e diz, Senhor, continua nos amando, concedendo desse amor.
Poderia colocar aqui, né, a mim e a todos aqueles que te conhecem. Conhecimento está aqui, irmãos. Precisamos conhecer Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nós desfrutamos muito mais de quem Deus é. De quem Deus é. Você como um crente, você precisa orar para Deus pedindo essas coisas. Senhor, eu quero te conhecer mais. Quero experimentar mais o Senhor. Quero ter esse conhecimento, Senhor, do Senhor de acordo com as Escrituras. Então Davi diz aí, olha, continua a tua benignidade, continue o teu amor pactual aos que te conhecem. Continue, Senhor, amando, cuidando, amparando, se revelando a eles, dando a eles essa experiência de te experimentar mais e mais. O salmista no Salmo de número 67 canta isso, né? Ele diz que, lá no Salmo 67, o salmista vai cantar a Deus suplicando isso, mas ele usa aqui as seguintes palavras: seja gracioso para conosco, ou seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A tua salvação. É um pedido que ele faz para Deus. Resplandeça, Senhor, sobre nós o seu rosto. Resplandecer o rosto de Deus e o próprio Deus é a mesma coisa. O resplandecer a bondade de Deus sobre ele é a mesma coisa. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele quer conhecer mais Deus. Ele quer saber quem é Deus. Ele quer ter esse conhecimento de Deus. E Davi está pedindo isso. O Salmo de Davi incentivou ele a orar e conduzir outros à oração. Ore a Deus pela sua bondade, seja manifestada mais na sua vida. Experimente da bondade de Deus no sabor da fruta, no sabor da comida, na própria comida que Deus nos dá, né? Nessa criação que Deus trouxe à existência, que manifesta a sua bondade sobre todos os homens. Precisamos ver isso, meus irmãos, minhas irmãs e aqueles que estão nos ouvindo. Então você pode ter acesso a isso. E Deus está aqui garantindo para nós. Ele diz, então, faz isso. Ele fala mais ainda aí, no verso 11, né? Ele diz assim, no verso 10, continua: a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Então, o homem piedoso, né? Aquele que conhece a Deus, aquele que é de coração, que Deus continue fazendo justiça e Deus continue revelando esse amor pactual para ele. E aí ele faz um outro pedido: não me calque o pé da insolência, ou melhor, não permita que o ímpio me pisoteie, que me humilhe. Mas então não me entregue na mão do ímpio. Não permita que ele venha sobre mim e que ele me humilhe, e nem que ele me afaste do Senhor. Nem que ele me afaste do Senhor, é isso que ele pede aí, para que ele não me repila a mão dos ímpios. Ou seja, então o que Davi está dizendo, Senhor? Não permita que o ímpio se pisoteie sobre mim, me humilhe. Eu quero lembrar para os irmãos que nós vivemos num mundo em que as pessoas gostam de humilhar as outras. Talvez alguém que tem mais conhecimento goste de humilhar aquele que tem menos. Aquele que tem mais dinheiro gosta de oprimir e humilhar aqueles que têm pouco, né? E o que Davi pede para Deus é para que Deus não permita que o ímpio faça isso com ele. Que ele seja humilhado pelos ímpios. E nem que os ímpios agem de tal maneira que ele se afaste do Senhor. Que ele se afaste do Senhor. Então nós podemos orar a Deus, porque nós vemos aqui no versículo 1 a 4 que não é coisa boa a vida do ímpio. Foge do bem, quer praticar o mal sempre. Então, mas Deus é bom. Ele é o padrão de todo bem. Então nós podemos orar a Deus isso. E Davi demonstra a fé no verso 12. Ele está demonstrando aí um ato de fé, porque é como se ele vesse o pedido dele sendo respondido lá na frente, porque ele fala assim no verso 12: tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Davi está enxergando a resposta da oração dele lá na frente. Você é um crente assim? Você entra na presença de Deus e fala, e você já está vendo lá na frente a resposta da sua oração? Você percebe como é precioso a meditação nos Salmos? Davi demonstra fé e confiança em Deus. Ele está orando a Deus e diz: o Senhor vai me responder, eu já vejo a resposta lá na frente. Os ímpios serão destruídos.
Esses ímpios que ele está pedindo para que Deus não permitisse que ele fosse humilhado, esses ímpios aqui que poderiam afastá-lo de Deus, esses ímpios aqui que têm uma filosofia de que Deus não existe, que tem uma característica de maldade, Davi diz, não permita que eles pisoteiem sobre mim, que eles me humilhem. E quando Davi olha lá na frente, ele vê esses homens derrotados. Você é um crente que entra na presença de Deus, certo que ele vai te responder? Você precisa pensar nisso, meu irmão, porque a oração, ela preserva o nosso coração. O crente verdadeiro, ele entra na presença de Deus, ele fala com Deus, mas ele sai dali na certeza que Deus vai responder aquilo que ele pediu para Deus. Ele já consegue olhar lá na frente e ver tudo isso sendo já respondido pelo Senhor. Respondido pelo Senhor. Eu quero ensinar 3 coisas, ou 4 coisas para os irmãos. Primeiro, antes de você, quando você se levantar pela manhã, sua cama, você escovar os dentes, né, fizer a sua higiene pessoal, a primeira coisa que você faz, meu irmão, minha irmã, não vai ver notícias de jornal, política, nada disso. Não perca tempo com isso. Essas coisas passam. Vai ter um momento certo e a gente se preocupar com elas. Mas a primeira coisa que você faz, para você ter uma vida devocional produtiva e tenha crescimento espiritual, primeiro você ouve a voz de Deus. Leia alguns capítulos da Bíblia, ou você pode começar em Gênesis, né? Ver Deus criando e resolvendo as coisas, né? Então leia primeiro a Bíblia. Ore primeiro, fale com Deus. Fale com Deus. Segunda coisa que você pode fazer, meu irmão, é ter o hábito de orar sempre. Alguns estudiosos puritanos, né, tentando entender o texto que diz orar sem cessar, e eles discutindo entre eles, aí tinha uma mulher puritana, né, que estava por ali, fazendo alguma faxina, e então eles perguntaram para ela como é que ela entendia aquele texto. E ela dizia o seguinte, olha, na medida que eu estou varrendo aqui, eu peço para Deus varrer do meu coração todo pecado, toda maldade. Quando eu estou lavando lá a minha roupa, né, ou a louça, eu peço para Deus limpar, me purificar de todo pecado. Então ela estava mostrando que naquilo que ela fazia no dia a dia, ela estava em contato com Deus, pedindo para que Deus efetuasse nela aquele bem que ela estava também produzindo ali. Então, orar sem cessar é isso. Você ter o hábito de falar com Deus sempre. Falar com Deus sempre. Você vai falar com alguém que você não conhece, Senhor, me coloca palavras na boca para que eu possa comunicar a tua grandeza, o seu poder, o teu evangelho a essa pessoa. Então, crie um hábito de oração, de falar com Deus. Uma outra coisa, meu irmão, procure alimentar a sua mente e o seu coração com as verdades bíblicas. Pegue alguns textos, né, que falam da grandeza, do poder de Deus, decore eles e vá repetindo esses textos ao longo do dia, ao longo da sua vida, né, até que ele se torne uma roupa para você, ou faça parte do seu corpo. Então procure fazer isso, refletindo sobre isso. E assim então nós vamos experimentando do ser de Deus, da grandeza de Deus na nossa vida. Naturalmente a nossa vida vai se fortalecendo e nós vamos poder glorificar melhor a Deus. Mas se dedique a isso. Não fique ocupando a sua mente de coisas que são passageiras, a não ser aquele momento que você tem que fazer isso, nós estamos nesse mundo e temos muita coisa para resolver, é claro, mas não permita que aquelas coisas temporárias tomem mais conta do seu coração, da sua mente, do que as Escrituras Sagradas. Eu desejo a todos os irmãos que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça. Continue no estudo do Salmo 36. Eu quero só encerrar aqui com o Salmo de número 100, verso 2, que diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, servi ao Senhor com alegria. Deus nos dá com alegria, sirva a Deus com alegria. Vá à igreja com alegria, escute as Escrituras com alegria, ore com alegria, né? Fale de Deus com alegria, seja um crente alegre, mas que tenha a alegria de Deus no seu coração. Você,
como um crente, é alvo do amor pactual de Deus. E esse amor pactual de Deus é um amor que vem cheio da alegria de Deus em seu favor. Deus se alegra com você, Deus se alegra em te abençoar. Então se alegre em Deus também. Permita que a alegria de Deus tome conta do seu coração e em todos os seus afazeres. Vai para casa, vai com alegria, sirva ao Senhor com alegria. Vai conversar com alguém, faça com alegria. E demonstre a alegria de Deus em você. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E para você que está me ouvindo, venha a Cristo sem demora. Experimente de Cristo. Creia nele como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai experimentar esta alegria que todo crente verdadeiro em Cristo experimenta. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.